E assim, como é que o Brasil se porta no meio disso daí tudo, nesse lance do tarifaço do Trump, nos conflitos que estão acontecendo do outro lado do mundo lá? A gente tem cumprido algum tipo de papel? A gente é importante de alguma forma nesse sentido? A gente tem alguma vantagem ou alguma desvantagem para tirar? Bom, a gente falou aqui de algumas possíveis desvantagens, por exemplo, o que não deve passar, que você falou lá, que o senador americano está propondo dessa taxa de 500%, o cara que negocia com a Rússia, mas o nosso posicionamento, por exemplo, na nossa guerra, nosso posicionamento quer dizer o posicionamento do governo, né, do Lula especificamente, na guerra lá de Israel com o Irã, ele fica do lado do Irã, né? Ele apareceu com aquela parada na cabeça, que eu não sei o nome, mas é aquele como se fosse um véu ou um chapéu característico, né, dos caras, dos palestinos. Como é que o Brasil, ou o governo brasileiro se posiciona em toda essa bagunça, vai? Acho que tem alguns pontos aí, ó. A revista The Economist, que é super importante, ela fez uma matéria sobre o Lula anteontem, inclusive, colocando que o Brasil está perdendo relevância no cenário internacional e vem se alinhando muito com uma postura antidemocracia ocidental. Citando, por exemplo, o caso do Irã. Que nem eu falei, eu não acho que o que Israel fez está certo e acho que sim, o Brasil tinha direito de condenar os ataques que foram feitos às instalações nucleares que não foram aprovadas pela ONU, por organismos internacionais. A questão é que o Brasil só critica quando Israel faz. O Irã, por exemplo, também disparou mísseis que não tinham nenhum objetivo militar. Vamos disparar nas cidades aqui e vamos ver o que vai acontecer. Para mim, isso também deveria ter sido alvo de condenação por parte do Itamaraty. E o Brasil não condenou, entende? Então, se o Brasil ele faz uma condenação nos dois sentidos, acho que é a postura mesmo. O Brasil ele é conhecido por essa postura de respeitar os organismos internacionais, a legislação internacional. Eu acho realmente que o Brasil está tendo uma postura muito pró-Irã, contrária aos Estados Unidos. Outro ponto importante é que tem uma disputa que também pode pegar nos próximos dias, que é a questão das possíveis sanções contra as nossas autoridades, né, do STF, senadores, deputados. E teve mais uma legislação que foi aprovada pelo STF, que foi na semana passada, na quinta-feira, se não me engano, né? Que colocou mais responsabilidade nas plataformas digitais sobre os conteúdos que são postados. Então, se não me engano, agora é só uma notificação extrajudicial, a plataforma já vai ter que tirar o conteúdo do ar, não precisa ter uma decisão judicial sobre o tema, né? Isso também vai contra o que os Estados Unidos consideram como uma possível liberdade de expressão. Então, já há movimentações do governo brasileiro, do Itamaraty, de pensar em possíveis respostas caso o Brasil seja sancionado, ou o Brasil seja punido por alguma atitude dessa. Porque os Estados Unidos, aparentemente, eles levam isso bem a sério. Por exemplo, Canadá e Estados Unidos estavam negociando essas tarifas que iam ser aplicadas no dia 9, né, de julho. E o governo americano parou com as negociações. A justificativa que eles colocaram é que o Mark Carney ele colocou uma legislação que 3% de imposto em cima de Amazon, Apple, Google, Facebook. E para o governo Trump, você taxar plataformas digitais, você taxar esse tipo de serviço, já fere todos os princípios do que seria uma liberdade de comunicação, tudo tal. Cancelou renegociações. Poxa, vendo o Brasil tendo uma postura que vai colocar mais responsabilidade sobre mídias americanas, né, sobre essas plataformas americanas, acho que isso pode acelerar algum tipo de processo de retaliação. E pelas informações que tem do Itamaraty, caso os americanos ajam contra pessoas do Brasil, seja Alexandre de Moraes, sejam senadores, enfim, o Brasil não vai levar isso com uma atitude contra o indivíduo, vai levar isso com uma atitude contra a Suprema Corte brasileira. E pode, não acho que vai fazer sanções contra os Estados Unidos, mas convocar embaixador, fazer nota oficial de crítica aos Estados Unidos. Então, eu penso, Igor, que o Brasil está num momento muito pró, assim, Irã, China e Rússia, e acho que a gente poderia ter uma postura um pouco mais neutra nas negociações. Que tipo de sanção poderia ser aplicado, por exemplo, a Alexandre de Moraes? Tem uma lei, que eu esqueci como que chama, Igor, que os Estados Unidos aplicam contra pessoas que querem o direito de liberdade de expressão nos Estados Unidos. Tá, nos Estados Unidos? Então, mas contra autoridades do mundo também. Por exemplo, teve uma autoridade da Corte de Haia
que ele colocou o Benjamin Netanyahu como um criminoso de guerra. E os Estados Unidos aplicou essa lei contra essa autoridade. E praticamente impede que, por exemplo, bancos brasileiros que têm negociações com os Estados Unidos têm poder, por exemplo, de congelar alguns tipos de ações, investimentos no exterior. Você pega, por exemplo, a conta Google. A conta Google é uma conta que está sediada nos Estados Unidos. Então, por exemplo, esse cara, a conta Microsoft dele foi banida, porque está nos Estados Unidos. Então, você pode fazer o cara virar meio que um pária digital, porque ele não vai ter acesso a Google, não vai ter acesso a contas internacionais. No Brasil, claro que é mais difícil. Mas no sentido assim, de uma economia tão globalizada, os Estados Unidos sendo o país mais importante do mundo, eles têm poder, né, para bloquear, para sancionar. Daí, por exemplo, o Alexandre de Moraes, ele não pode entrar nos Estados Unidos, não pode ter uma conta no Google, não pode ter uma conta no Bank of America. Por exemplo. Não pode entrar no Facebook. Nem postar no Instagram, exatamente. Nem postar no Instagram, nem ter uma conta no YouTube. Exato. Vamos lá. Isso é interessante, porque assim, não é... Imagina, tem a ver com soberania nacional isso daí, cara? Porque veja, o cara tá... os Estados Unidos estariam então aplicando uma sanção contra um membro da Suprema Corte brasileira que toma decisões, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, mas toma decisões sobre coisas que deveriam acontecer ou não no Brasil, né? Como é que os caras, como é que isso é visto internacionalmente? Ninguém liga? Não, liga, os países europeus estão revoltados com isso, por exemplo, porque o Marco Rubio, que está sendo o cara que está mediando essa situação, ele está falando de América Latina e Europa também. A Europa também atentando contra o que ele chama de liberdade de expressão, né? Eu, particularmente, considero isso como, sim, uma afronta à nossa soberania nacional. Não porque Alexandre de Moraes, enfim, estejam certos, mas porque se considera que os conteúdos que foram retirados do ar, porque feriram a democracia e tal, isso é errado, então a gente tem que mobilizar a nossa população para pressionar os nossos parlamentares para criarem leis que desregulem ou deixem um pouco mais livre ali a nossa liberdade de comunicação, a nossa liberdade de expressão. Mas não um país estrangeiro sancionar uma autoridade brasileira, porque, querendo ou não, tá no nosso território. Eu discordo da postura que o Alexandre de Moraes tomou. Beleza, então pressiona o seu deputado, o seu senador para fazer alguma coisa. Não convoca os Estados Unidos. Estados Unidos, o cara lá nos Estados... É porque eu fico com uma sensação meio de, olha como a gente é, meio submisso, assim, meio, sei lá, lambibota, sabe? E não é de novo, cara, eu já dei uns rolê lá nos Estados Unidos, é maneiro ir lá nos Estados Unidos, sabe qual é? Eu curto os Estados Unidos, é maneiro. Mas, o que eu não curto é o cara virar pra mim e falar o que eu posso e o que eu não posso fazer. Assim, especialmente dentro da minha casa. Exato. Né? E não é que eu acho que... Inclusive, eu sou contra, assim. Eu acho que o que eles votaram ali... acho que é o artigo 19 do Marco Civil da Internet, eu acho. Inclusive, eu acho que ele pode criar vários problemas para os criadores de conteúdo, né? Assim, o jeito como ele passará a ser, né? Porque, em última análise, a plataforma começa a ter um certo tipo de medo e começa pode ser que, cara, olha, só pelo título desse conteúdo aqui eu já não quero que ele exista, por exemplo. Não sei, sabe qual é? Não, eu já passo por esse tipo de dificuldade, né? Eu já comentei, eu coloco lá guerra no título do canal. O YouTube pensa, guerra talvez seja uma coisa polêmica. Deixa eu tirar esse conteúdo, desmonetizar. Entende? Com certeza, se agora a gente vai colocar que a plataforma pode ser responsabilizada antes da decisão judicial e ela pode ser punida por isso, os caras vão criar um filtro muito maior. Muito maior. Exatamente. Mínimo, no mínimo, né, cara? Além da gente imaginar que tem um monte de jeito de abusar dessa lei aí e fazer com que a coisa fique pior ainda. Então é isso, assim, eu sou contra essa parada aí, mas de qualquer forma, é muito bizarro que americanos possam mandar na gente, no Alexandre de Moraes, se fudeu, Alexandre de Moraes, mas aí não, porque assim, então não podemos nunca ir contra alguma coisa que os Estados Unidos gostam ou não, ou por exemplo, de novo, sou contra, mas assim, qualquer coisa que atinja as plataformas americanas dá a eles o direito de interferir na soberania de um país, nesse caso do Brasil. Parece uma coisa assim meio... Concordar com isso parece meio... Nossa, calma aí, cara. Peraí, a gente tá meio maluco aqui no que a gente
tá defendendo? Porque assim, eu entendo que tem uma galera, uma boa galera que não gosta do Alexandre de Moraes, tem uma boa galera que acha que o STF tá completamente errado nisso daí que tá acontecendo, eu também acho, inclusive, mas daí achar que aceitar que os Estados Unidos interfiram é muito complicado, porque é o mesmo argumento quando a gente vai falar de pro outro lado, que cara, se os caras estão fazendo isso nesse caso, o que impede de fazer em outros casos também, e às vezes que você passe que você concorde ou que você discorde no futuro, né? Significa que, porra, se fazem agora, eles podem fazer mais vezes. E se a gente concorda que isso é possível agora, a gente acaba meio que ficando obrigado, não obrigado porque a gente pode mudar de opinião, mas tem aí uma parada que, pô, você gostou quando foi do lado A e quando é do lado B tu não gosta? Exato, né? Então, porra, é uma situação complicadíssima de submissão quase, sabe? E eu acho assim, os dois têm que ter a liberdade. Por exemplo, vamos imaginar que o Google não gostou da decisão brasileira. Uhum. Eles têm liberdade de não atuar no Brasil, por exemplo. Vai fazer muito mais, inclusive, para o Brasil do que eventualmente para o Google, entende? Então, as mídias, as plataformas, elas têm o poder também de... O YouTube sai do Brasil, meu irmão. A gente tá ferrado, né? Caralho, meu irmão. Mas eles têm a liberdade. Claro que o mercado brasileiro é um mercado gigantesco, são mais de 200 milhões de pessoas, então acho difícil maior perder. consumidor de podcast do mundo. Então... Exato, acho que é difícil, né? Sair, eles vão ter muito mais que se adequar à lei, mas se for uma lei que inviabiliza o funcionamento, não precisa ter um Estado americano que faça algum tipo de sanção. A empresa simplesmente deixa de atuar. Eles têm a liberdade para fazer isso. Bom, nesse caso, o que foi decidido lá no STF assim, tem o potencial de atrapalhar bastante a gente. Essa que é a verdade, infelizmente.